Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Cidade Entrevista. No programa de hoje, a saúde mental na infância e na adolescência. Nossa convidada é a médica psiquiatra Fernanda Vargas Hilário. Doutora Fernanda, que fala conosco desde Orlando, nos Estados Unidos. Doutora, bom dia. Bem-vinda ao Cidade Entrevista. Prazer revê-la mais uma vez, hein? Bom dia, Gelson. O prazer é meu estar contigo e com todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo agora. Doutora Fernanda, preciso muito começar por esse caso que deixou a sociedade brasileira em choque. Essa semana, numa escola estadual de São Paulo, um garoto de apenas 13 anos atacou e matou uma professora de 71 anos e também a faca atingiu outras profissionais da escola. Como é que a senhora acompanhou esse episódio e, enquanto psiquiatra, qual que é a sua leitura desse acontecimento? Gelson, é uma tragédia, né? E a gente sente muito, inclusive, de estar aqui falando de uma tragédia desse tamanho. Um menino tão novo, sendo aí o autor de uma situação dessa. A gente sabe que crianças e adolescentes apresentam transtornos mentais. O garoto, ele tem uma carta escrita, inclusive Sim. uma carta de despedida. Ele deu sinais de mau comportamento antes desse acontecido. Então, a gente sabe que os transtornos mentais realmente alteram o nosso comportamento, altera a forma que nós nos sentimos, e muitas vezes esse sofrimento é tão grande, Sim. ou os sintomas são tão graves, que eles acabam levando a pessoa, muitas vezes, a cometer esse tipo de tragédia, algumas vezes envolvendo a própria família. A gente sabe que tem pessoas que em transtornos mentais acabam machucando, Sim. matando até pessoas da própria família, tirando a própria vida. Então, é um sofrimento grande e que a gente precisa abordar desde o início dos primeiros sintomas. Então, uma das coisas que acontece hoje é que realmente a gente não tem trabalhos de prevenção efetivos. A gente tem um preconceito muito grande em relação ao tratamento, a gente tem medo. Nossa, como eu vou levar uma criança, um adolescente ao psiquiatra? Como que eu vou procurar um diagnóstico? Eu vou rotular essa pessoa? Sim. E a gente sabe que, na grande maioria das vezes, a gente tinha sinais, como no caso desse garoto, Sim. né, que já mostrava alterações de comportamento, ele chegou a mudar de escola justamente por isso, né, talvez até numa expulsão. Sim. Então, por que isso aconteceu? Como que isso foi abordado, né? Por que é tão difícil a gente trabalhar com a prevenção? Existiam outras pessoas envolvidas, talvez outros garotos que também estão em situações semelhantes. A gente sabe que na adolescência a gente tem uma impulsividade maior no comportamento, Correto. já que é da adolescência mesmo. A gente sabe que que os adolescentes são mais influenciados pelos pares, pelo grupo. Então, você tem aí as redes sociais, onde você pode falar qualquer coisa, escrever qualquer coisa, onde você pode se esconder. Ele conseguiu conversar com um grupo sem que ninguém percebesse isso, sem ninguém tivesse acesso. Um grupo, inclusive, que parece que incentivou o comportamento dele, né? Então, realmente é uma tragédia que deu sinais. Poderia ter sido evitado? Creio que sim, né? A gente consegue prevenir toda a situação de violência? Não, a gente não consegue prevenir todas. Mas, quando tem sinais, muitas delas são preveníveis, principalmente se a gente tiver uma atitude de pronto quando a gente vê alterações de comportamento. Quando a gente percebe que a criança, que o adolescente está com comportamento alterado, que ele está em sofrimento, a gente precisa intervir com a avaliação de um profissional capacitado, de um psiquiatra da infância e adolescência, que possa abordar a situação e orientar o tratamento, orientar o cuidado. Fernanda, como a psiquiatria pode ser útil ao tratamento das crianças e dos adolescentes nesse estado?
A primeira coisa, a gente precisa entender em qual situação que esse comportamento está acontecendo. Então, tanto o psiquiatra, junto com psicólogos, a gente pode abordar essas alterações de comportamento. Algumas vezes com medicação, outras vezes com intervenção de psicólogos somente, e muitas das vezes a gente precisa dos dois recursos, né? Nós temos remédios que são modernos, que a pessoa pode ir para a escola, a criança pode ir para a escola normalmente, ver a vida dela normalmente e ter o tratamento desses transtornos que aparecem, né? Quando a gente vê uma situação dessa, esse adolescente, ele pode estar passando por um transtorno de depressão, que muitas vezes fica grave e acaba levando essa situação. A gente sabe que alguns transtornos mais graves da psiquiatria, o transtorno bipolar, esquizofrenia, tem muitas vezes início na infância e na adolescência. Os transtornos de ansiedade, nessas situações hoje que a gente vive tanto bullying e um excesso de exposição a eletrônicos, de internet, a gente sabe que os transtornos de ansiedade, eles têm aparecido mais em crianças e adolescentes. Então, em todas essas situações, a gente precisa de um diagnóstico claro do que está acontecendo, para a gente definir qual o tratamento que a gente vai propor. E a gente tem as opções de medicamento, de psicoterapias que podiam ajudar nessa situação. Doutora Fernanda, prevenir. E a família? A família, obviamente, é a primeira linha de defesa, né? Deve ficar atenta a quais sinais, quais são os comportamentos. Dão sinais, primeiro entender se Sim. eles se manifestam, e aí eu fico atento a que tipo de comportamento. Sim. A gente sabe que se a criança e o adolescente começam a perder o prazer de brincar, não gostar mais de brincar do que gostava antes, não gosta, às vezes, mais de jogar o videogame que gostava antes, a gente tem que observar essa alteração de comportamento. Às vezes, a criança e o adolescente começa a ter alteração na alimentação, ou comer demais ou comer de menos, alterações no sono, alteração no desempenho escolar, começa a não conseguir mais aprender como aprendia antes, ou começa a ter dificuldade de aprendizado, notas baixas. Essas situações todas, a gente não tem que fazer vista grossa ou medo de procurar um profissional por conta de que eu vou ter uma avaliação, esse profissional vai me passar um tratamento que eu não vou gostar. Porque os tratamentos, eles são discutidos, eles são conversados. A gente decide junto com a família, muitas vezes junto com o adolescente. A gente busca saber da escola como está o comportamento. Sim. E alterações de comportamento, como nessa situação, que a criança chegou a ser expulsa, transferida de escola, é um sinal de que alguma coisa não está bem e que existe um transtorno, né? Ninguém é expulso de uma escola com 13 anos só porque eu tenho uma alteração de caráter e de índole, até porque o caráter está em formação nessa idade, a personalidade está em formação. Então, uma criança com mau comportamento, ela pode te apresentar vários diagnósticos, várias possibilidades, e a gente precisa intervir. E a família precisa estar atenta nessas alterações, né, de comportamento, de como que ela age no dia a dia dela e na rotina dela. Não adianta dizer que é uma criança Nutella, né, doutora? Não vai ajudar colocar na conta do mimimi. Não é mimimi, né? Não, e você tocou num assunto, Gelson, que eu realmente me incomodo quando as pessoas colocam assim, geração Nutella, geração mimimi. Mas espera aí, se essa geração tem algumas características diferentes, né? E toda geração vai ter características diferentes, é dessa forma que a gente evolui, que a nossa sociedade muda. O que está acontecendo, né? Eu lembro de uma aula no Congresso de Psiquiatria, um professor que é muito conhecido na psiquiatria infantil, um dos primeiros a escrever livros sobre a psiquiatria infantil no Brasil, que ele colocou, se essa geração tem apresentado maiores taxas de tentativa de suicídio de agressividade, o que nós temos feito para que essa geração muitas vezes não quer viver, né? Então, não é só a gente colocar que é geração mimimi, o que está acontecendo nesse contexto? E é isso que a psiquiatria e a psicologia vão avaliar. Qual o contexto que essa criança está sofrendo, esse adolescente está passando, para a gente poder fazer uma intervenção. E a gente sabe que muitas vezes a gente superprotege, então essa é uma das questões da atualidade, a superproteção. Então, a geração Nutella, quanto que a gente está super protegendo, não deixando que eles tenham as responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, é uma geração que é muito cobrada de resultados o tempo todo. E essa cobrança de resultado, ela pesa, ela é difícil para qualquer um de nós. Aliás, doutora, né? Perdão por interromper seu raciocínio, mas eu imagino que nesse momento muitos pais e mães estejam diante da TV ou do computador se perguntando, e qual é a exata medida dessa cobrança
ou da liberdade que a gente precisa dar para a criança, junto com liberdade e responsabilidade. E aí, como é que eu calibro o meu radar para isso? A senhora tem alguma dica? Isso é muito desafiador. E isso, sou mãe de 4 filhos, sou psiquiatra da infância, então são questões difíceis no consultório e na minha vida pessoal todos os dias, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre refletindo, procurando contato com outros pais, muitas vezes com um profissional que vão nos orientando qual que é o limite. Mas a gente sabe que dar responsabilidades do dia a dia, ajudar nos deveres de casa, ajudar em qualquer situação que a gente tenha para tomar decisão, que isso ajuda eles a se sentirem menos superprotegidos, a se envolverem mais nas atividades e a aumentar a autoconfiança deles, né? E essa cobrança de resultado, a gente tem que estar sempre se avaliando. Eu estou colocando no meu filho aquilo que eu queria que eu fosse, aquilo que eu queria ter tido de oportunidade na minha adolescência, até que ponto que esse adolescente realmente está engajado nas atividades que a gente propõe, observar se a gente não está querendo muito deles mesmos, ter um diálogo aberto de como eles se sentem, como eles estão pressionados. Às vezes a gente quer um desempenho escolar melhor que tudo, às vezes a gente quer um desempenho que toda situação tem um comportamento adequado, e muitas vezes eles não vão ter comportamento adequado, e você tem que estar aberto para ouvir o que aconteceu, né? Essa medida, ela realmente não é fácil, mas a gente tem que estar sempre refletindo com ela e buscando ajuda quando a gente tem dúvida. Doutora Fernanda, e o castigo, hein? A punição, em que medida isso pode ser, aspas, contribuição na educação da criança, ou a senhora é daquela linha que entende que não contribui, só piora a coisa? A gente tem estudos que a punição a longo prazo ela é pior, né? A gente sabe que tem estudo que mostra que criança com transtorno opositor desafiador, que é um transtorno muito difícil, onde a criança e o adolescente têm comportamentos, às vezes até relacionados a crime, que geralmente quem tem esses transtornos sofreram agressão física pelos pais, né? Então, o que a gente sabe é que você dar consequências lógicas é muito melhor do que punição. Correto. Então, quando eu falo para o meu filho, olha, se você não pôr blusa, você vai passar frio, às vezes você tem que deixar ele passar frio para que ele entenda que ele precisa. Mais do que fazer um sermão que ele precisa da blusa e mais do que punir, certo? Muitas vezes a gente não fica sem recurso, a gente acaba usando esse tipo de castigos e punições, mas a gente sabe que o diálogo aberto e consequências lógicas, né? Se você não estuda, você vai tirar nota baixa, não vou poder ir lá com você. O que a gente vai fazer para resolver essa situação? Então, a gente sabe que sentar e discutir as consequências é muito melhor. E a gente precisa também reforçar o que eles fazem de bom, que muitas vezes a gente não faz isso. Verdade. A gente critica quando tem comportamento inadequado, mas quando a criança se comporta bem, dificilmente a gente está elogiando, e a gente sabe que a criança tem a gente como medida, tanto a gente como exemplo, que é uma das principais coisas que as crianças e adolescentes vão estar vendo, como a gente lida com as situações, sim, mas também aquilo que a gente mostra, olha, isso é adequado, isso foi legal, e muitas vezes a gente não faz, a gente só acaba mostrando aquilo que está errado, aquilo que está negativo. Aliás, a senhora acabou de citar a força do exemplo. É preciso vigiar aquilo que a gente passa como recado para as crianças e adolescentes em relação à reação para as situações da vida, dos desafios do dia a dia, não, doutora? Sim, com certeza. É lógico que a gente não pode generalizar e dizer, por exemplo, que uma situação dessa, a gente nem sabe qual é a situação da família que foi um mau exemplo de forma nenhuma, porque talvez ele tenha um transtorno que não está tratado ou adequadamente tratado, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que lidar com as situações com menos ansiedade. Eu tenho pacientes que eu atendo, várias pessoas da família, e que o próprio adolescente falou, mas como meu pai queria que meu irmão não fosse ansioso? Ele sempre foi ansioso, ele sempre comeu correndo, ele sempre está ansioso pelas coisas do trabalho, ele sempre está preocupado com os resultados que ele não entregou. Então, assim, como a gente lida com a nossa cobrança de resultado do dia a dia, porque as redes sociais mostram todo mundo lindo, perfeito, maravilhoso, dando conta de tudo, e na realidade a gente sabe como são os desafios da vida, não é como aparece na rede social. Sem dúvida. A gente está muito ligado a eletrônicos, a gente não desgruda no nosso celular, e daí a gente não sabe por que o filho da gente também não desgruda, né, da televisão, da rede social. Às vezes a gente não tem tempo com eles para a gente se conectar, de fazer coisas juntos, fazer coisas que eles gostam de fazer.
Então, o nosso exemplo, o nosso envolvimento faz muita diferença numa saúde mental adequada para nossas crianças e adolescentes. Doutora Fernanda, as redes sociais são um capítulo à parte, né? E aí, Sim. moderar o uso, instruir sobre ou proibir? Existem algumas pessoas que defendem o proibir, e existem outros que falam como proibir nos dias de hoje. Eu acho que realmente proibir não tem como, certo? Até porque a gente tem muitos recursos que são muito bons na internet, com eletrônicos. A gente tem vários recursos. Hoje a gente tem grupos de psicologia que acontecem online, inclusive, né? Mas a gente sabe que moderar o uso e supervisionar o uso, ele é muito importante. E essa questão da supervisão, ela é importante não só na internet, mas a gente sabe que crianças e adolescentes, onde os pais sabem onde eles estão, com Sim. quem eles estão, o que eles estão fazendo, Sim. que eles vão usar menos drogas ilícitas, beber menos e ter menos comportamento inadequado. Então, para prevenção em saúde mental e para prevenção de uso de drogas e álcool, é muito importante você ter uma supervisão e saber o que seu filho está fazendo. Aliás, não é só uma questão de saúde mental, né, doutora? É saber com quem seu filho, seu menino, sua menina está interagindo. E, infelizmente, é uma questão de segurança também, né? Então, Segurança física. Sem dúvida, esse é outro ponto de alerta. Vez por outro, o noticiário traz umas histórias horrorosas em relação a isso. É efetividade, envolvimento na criação da criança. Os tempos modernos distanciaram um pouco os pais do seu real papel também. A senhora de vez em quando fala com pais também sobre isso ou sempre? Sim, sempre que eu atendo uma criança ou um adolescente, né, a gente precisa conversar com essa família. Então, é rotina, no atendimento, a gente conversar com a família em relação a tudo isso que a gente conversou hoje, né? Explicar o diagnóstico, explicar o tratamento, mas explicar também como é importante algumas mudanças no ambiente, né? Eu tenho pacientes onde o irmão estava sofrendo com um transtorno psiquiátrico e a irmã adolescente começou a ter sintomas também. E aí você teve um trabalho de terapia com a família e isso melhorou muito o sofrimento dos dois adolescentes, né? Então, a gente estar em contato é sempre muito importante e o ambiente familiar faz toda a diferença no tratamento de qualquer pessoa, mas criança e adolescente muito mais. Por falar em tratamento... Perdão, doutora, conclua, por gentileza. E com a escola também. A Sim. gente não pode esquecer do trabalho conjunto com a escola, tanto para entender o diagnóstico, mas entender o que a criança está passando. A senhora está com a cola da minha pauta, né? A próxima pergunta era exatamente isso. Ok, para além da família, qual é o estágio de envolvimento com a criança que tem que vigiar também? A escola, né, doutora? Com certeza. É a escola que está com a criança e adolescente boa parte do dia. É na escola onde muitas vezes aparecem esses comportamentos, né? Então, a escola é um grande aliado dos profissionais de saúde. A gente tem que trabalhar junto, tanto para identificar os problemas quanto no tratamento. Então, é de fundamental importância esse trabalho em conjunto da sociedade num todo, né? Doutora, vamos fazer um intervalo, porque na segunda parte do nosso papo a gente quer entender um pouco mais com a doutora Fernanda Vargas Hilário. Você ligou a televisão agora? A nossa convidada de hoje é médica psiquiatra e é membro da Sociedade Paranaense de Psiquiatria. A gente quer entender o tratamento. E aí, tem medicação? É só na conversa? É só na terapia? O Cidade Entrevista de hoje com a doutora Fernanda Vargas Hilário, que fala sobre a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Volta em 1 minuto. Até já! Estamos de volta com Cidade Entrevista. O programa de hoje fala sobre saúde mental das nossas crianças e adolescentes. A nossa convidada é a doutora Fernanda Vargas Hilário, que é médica psiquiatra e membro da Sociedade Paranaense de Psiquiatria. Doutora Fernanda está em Orlando, nos Estados Unidos, nos atendendo. Doutora, a deixa do bloco passado foi tratamento. E aí, como é que a gente trata de depressão e ansiedade entre crianças e adolescentes? É remédio? É só na terapia? Como é que funciona isso?
Quando nós temos quadros leves de depressão e de ansiedade, a gente prefere iniciar a psicoterapia, né? Que é a terapia feita por psicólogos. Existem vários tipos de terapias, mas para depressão e ansiedade, a gente está falando principalmente da terapia com psicólogos. Quando a gente tem sintomas moderados e sintomas graves, a gente precisa da psicoterapia e de medicação. E, ao contrário do que as pessoas pensam, a medicação ela não vai ser para sempre. Na grande maioria das vezes, os medicamentos não causam dependência, Sim. os antidepressivos não causam dependência. E a gente tem que ir avaliando o que está acontecendo com essa criança para escolher a medicação. Então, as pessoas acham, mas a medicação vai deixar com sono, ele não vai conseguir ir para a escola, não vai conseguir fazer as atividades dele. Isso é preconceito, isso é mito. A gente tem antidepressivos que dão sono, a gente tem antidepressivos que tiram sono, e a gente tenta usar aqueles que geralmente não alteram, né? Eu vou passar um antidepressivo que dá sono para uma criança que não está dormindo bem. Então, o tratamento ele tem que ser sempre otimizado, a gente tem avaliações periódicas para ajustar o tratamento, e assim que esse paciente melhora, a gente tem um tempo de tratamento de manutenção, e depois o objetivo é tirar o tratamento, comer remédio. Correto. E manter a psicoterapia até melhora total dos sintomas. Okay. Doutora Fernanda, a gente ainda prescreve, a gente não, né? Os profissionais da área de saúde, a senhora, por exemplo, que é psiquiatra, psicólogo não prescreve. Quem prescreve é o médico psiquiatra. Ritalina, ainda se usa isso com criança ou não? Sim, com certeza. Quando tem indicação, a gente usa a Ritalina para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? A gente tem outros remédios, além da Ritalina, para tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a terapia também é muito importante. E a gente sabe, por exemplo, quando a gente trata um adolescente que tem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente melhora a autoestima dele, a gente melhora a impulsividade, ele diminui o risco de se colocar em acidente e de se machucar gravemente ou até mesmo de morrer. A gente sabe que quando a gente trata, diminui alterações de comportamento, como a gente viu nessa situação de agressividade, de violência. Então, a gente prescreve Ritalina quando tem indicação, mas a gente precisa nisso fazer uma avaliação detalhada e muitas vezes testes psicológicos, porque além da conversa, do exame físico, a gente tem testes psicológicos objetivos que nos ajudam a fazer o diagnóstico em situações mais difíceis. O tratamento é longo, doutora, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Porque, por exemplo, o TDAH, que a gente acabou de falar, né? O déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe que metade das crianças e adolescentes que têm TDAH vão levar isso para a vida adulta e vão ter que tratar algumas vezes com medicamento desse TDAH que talvez vai acompanhar por muitos anos. A metade vai ser até o final da adolescência. Os episódios depressivos, a gente tem protocolos. A primeira vez que eu tenho depressão, eu trato por mais ou menos 6 meses depois que eu tô bem ainda. Sim. Quando é a segunda vez é um pouco mais, quando a terceira também. Então, cada transtorno a gente tem um protocolo, uma orientação de tratamento. Alguns transtornos vão ser por muitos anos e outros a gente sabe que o tratamento é mais curto. Doutora, esses transtornos, essa herança de comportamento, ela é hereditária? Não tem nada a ver? Sim, muitos transtornos, e talvez todos eles, a gente tem um comportamento genético, mas junto com o ambiente. Então, a gente tem uma herança genética para vários deles, sim, né? Para depressão, para esquizofrenia, para transtorno bipolar, para TDAH, para vários deles. Mas a gente também tem um componente do ambiente, que a gente está inserido, dessa situação de estresse, que a gente falou um pouquinho no outro bloco, que a gente tem vivido hoje. Ou seja, a gente tem que começar cuidando dos pais também, né? Com certeza, a gente tem que cuidar dos pais, até porque muitas vezes os pais têm um transtorno que também não está tratado, né? Então, se você tem uma depressão, o seu filho vai sofrer também aquilo que você está vivendo, porque ele não vai se conectar também com você, porque você nem sempre vai estar disponível, porque ele vai ver o exemplo de como lidar com as coisas de um jeito, às vezes, mais negativo. Então, é muito importante que se os pais têm um transtorno, eles procurem tratamento também, e que a gente esteja trabalhando junto com toda a família. Tem muito de contribuição do estilo de vida também, doutora?
Com certeza. A gente sabe que talvez, se a gente tiver aí sono adequado, alimentação adequada, que a gente vai ter bem menos quadros de depressão e de ansiedade. A gente sabe que hoje os adolescentes, muitos deles, ficam nas redes sociais até a madrugada dentro e dormem 4, 5 horas e levantam para ir para a escola. Na escola eles não conseguem estar bem para estudar, ficam mais irritados, o aprendizado é menor, e isso tudo acaba levando a maiores transtornos mentais, ou o transtorno se desenvolver mais cedo na vida, né? Você já tem uma questão genética. Aí vem o ambiente, né? Com o estilo de vida que a gente tem que estar sempre pensando e procurando viver de um jeito mais saudável. Doutora Fernanda, para pagar o seu cachê pela entrevista, me passa as suas redes sociais. Onde é que a gente encontra um pouco do seu trabalho para acompanhar? No Instagram, por exemplo? No Instagram, fernandavargas.psiquiatra, estou lá no Instagram. E sempre disponível para a gente poder conversar com quem estiver precisando. Inclusive online, né, doutora? Com atendimento online. Esse é um recurso que a pandemia potencializou, né? Isso é um recurso muito bom, porque, por exemplo, hoje nós temos pouquíssimos psiquiatras da infância e da adolescência no Brasil todo, né? Então, a gente tem muitas pessoas em áreas mais distantes que precisam viajar 300, 500 quilômetros para um atendimento. Então, nisso tudo, tanto na saúde mental quanto nas outras áreas da medicina, a gente consegue estar atendendo pessoas que estão distantes, isso ajuda muito. Na psicologia, isso faz muita diferença, porque como que você viaja 500 quilômetros para fazer uma sessão de terapia, não é mesmo? Verdade, é verdade. Doutora Então, Fernanda Vargas Hilário, médica psiquiatra, membro da Sociedade Paranaense de Psiquiatria. Muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Um bom final de semana para a senhora, tá? Eu que agradeço. Bom final de semana para você também, Gelson, para todos que estão nos vendo. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas redes sociais. Acesse também redemassa.com.br. Eu e a doutora Fernanda, que está lá em Orlando, nos Estados Unidos, desejamos que você tenha um excelente final de semana com saúde e segurança. Não deixa de conversar com a sua criança, com o seu adolescente, tá? Até sábado. Tchau.